Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando nosso estudo aprofundado, volume 2, né? Agora é o capítulo 34, do dia 12 de junho de 1899, né? A gente está na sequência, certinho, tá? O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor, para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderei recebê-la, sendo tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isto, o meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que o vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão tirar-me com seus olhares puríssimos. Tirar-me? Eu acho que olhar-me, né? Com seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que fazia em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram, verdade. Mas a senhora obediência não quer, e quando é por ela, eu preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais, né, de justificativa, né? De outra maneira, ai, por toda parte, porque sendo senhora por si mesma, se faz respeitar. Então continua a dizer, no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse, né, para preparar para a comunhão. Então, no primeiro momento, pedi para que Jesus me purificasse, e assim me parecia que a minha alma se sacudisse tudo o que assombrava. No segundo olhar de Jesus, pedi-lhe que ele me iluminasse, porque em que aproveita uma pedra preciosa ser pura, se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela sim, mas com olhos indiferentes, porque é uma pedra que não brilha, né? Tanto mais eu, que não só devia ser olhado, mas identificada com o meu doce Jesus. Então ela tem que ser identificada com Jesus, imitando Jesus, como se fosse Jesus. Tinha necessidade daquela luz, que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso, não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Depois disto, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse, amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me, digna-te agora santificar-me muito mais, e devendo receber-te a ti, que és o santo dos santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então Jesus, sempre bom a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que com suas próprias mãos a retocava toda. Quem pode dizer o que operavam em mim aqueles toques dessas mãos divinas criadoras? Uau! Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto, tá vendo? As paixões se colocam no posto, não é que elas deixam de existir, mas se colocam em seu posto, né? Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos ficam santificados. Então não é que você vai perder essas coisas, mas fica tudo divinizado, tudo, né? Tô com toques divinos de Deus. Então, santificados por aqueles toques divinos. E é o que eu falo para minha comunidade, que os meus defeitos foram transformados. Os meus defeitos, as minhas inclinações naturais foram transformadas. Eu tenho uma inclinação natural a falar demais. Então, esse falar demais, Jesus pegou e transformou em meditação. Falar demais dele. Falar demais de Jesus. Aí não é pecado mais. Não é mais pecado falar demais. Se você está falando só de Jesus, só da santidade, só da palavra de Deus. Amém?
entendeu? Só das suas meditações profundas que você faz. Então, não deixa de ser pecado, né? Você usa toda a sua energia que você fala, 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 em vez de fazer fofoca, em vez de falar coisas que não prestam, você vai usar toda a sua energia para fazer meditações profundas, né? E partilhar. E aí, assim, a gente, né, gasta a nossa energia de falar para falar de Deus. Olha que legal, né? Interessante. Batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles. Não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recriava! E que momentos felizes têm sido para mim. Então, esses momentos felizes para ela é quando Jesus está tocando nela, quando Jesus está trabalhando nela. Se Jesus não aparece mais, é aquela privação horrorosa e ela fica triste, tá vendo? Por isso que ela aqui, a gente está vendo quanto que ela experimentava momentos únicos com Jesus. E aí depois Jesus some, imagina como ela fica. Então, por isso que a gente vai compreender depois tanto que ela fala das privações que ela sente, né? Depois disso, parecia que Jesus vestia minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade. E eu fico falando com ela, será que ela tem fé mesmo? Parece que ela não tem fé, que Jesus está dentro dela, né? Eu fico às vezes questionando, será que ela tem fé? Ai, meu Deus do céu, tem sim. Então ele vestiu ela com a veste da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nestas três virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Então, esses raios de luz é que faz a gente entender as coisas, sabe? E ele manda muitos raios de luz à nossa mente. Parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar. Então, que ela fosse um grão de areia no meio de um vasto mar. Qual é Deus? E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso que é Deus, mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição dos meus pecados, atos de arrependimento dos pecados. Recordo somente que foi um abismo de iniquidade. Ela recorda que foi um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões eu tive para contigo, né? Enquanto fazia isso, olhei para Jesus e tinha coroa de espinhos na cabeça. Eu estendi a minha mão e tirei ela, dizendo, dai-me os seus espinhos, ó Jesus. Eu sou pecadora e a mim convém os espinhos, não a ti que és justo e santo. Então Jesus gosta dessa atitude da criatura, né? Jesus gosta que a gente assuma nossos erros, assuma que Ele morreu por nós, assuma que os pecados que Ele pegou são nossos, né? Aí Ele gosta que a gente faça esse processo de honestidade com Ele, de reconhecimento pelo que Ele fez por nós, né? É muito importante entender que Jesus precisa desse tipo de relacionamento com a gente, não só com a Luísa, mas com todos nós, né? Assim Jesus mesmo a cravou sobre mim na cabeça. Então Jesus mesmo colocou a coroa de espinhos na cabeça da Luísa. E Ele quer colocar na nossa cabeça também, né? Depois, não sei como, de longe vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco, ele voltou e me disse, quero que seja o modo de tratar entre eu e você e o confessor, assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu. Então ele quer que o confessor seja também cuidadoso com a alma da Luísa. Muito bom isso, né? Muito bom. Porque sendo vítima, como fui eu, não quero diferença alguma. Olha só. Ele quer que o confessor trate ela como se ela fosse o próprio Jesus. Com muito amor. Nossa. E ele vai dar essa luz para o confessor fazer isso. E isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor, né? No relacionamento entre o confessor e a Luísa. Muito bom. Maravilha, isso é uma graça muito grande de que ele deu para a Luísa. E realmente, gente, depois de um tempo, a Luísa começou a ser muito respeitada, muito cuidada, muito defendida pelos padres, sabe? Muito assim, como se fosse o próprio Jesus mesmo, sabe? Estava ali. Foi muito bonito a luz que Deus mandou para os confessores e a forma como eles começaram a cuidar dela. E até hoje é bem exagerado o jeito que eles cuidam da Luísa. Os padres ainda são bem exagerados mesmo, né, com os conteúdos do livro do céu. São muito cuidadosos esses padres de Corato que Jesus ilumina para isso, sabe?
mas é bonito o jeito deles defender a Luísa, deles proteger a Luísa. É bonito, eu não acho feio isso não, né? De proteger o livro do céu para que não prejudique a beatificação da Luísa, todo esse cuidado que eles têm. Eu acho muito bonito isso, né? E elogio isso, né? Mas Jesus ele fala que não é por causa disso que vai proibir a leitura do livro do céu. Não pode, né? Não é por causa disso que nós não podemos ler o livro do céu. Nós leigos podemos sim, podemos meditar e devemos meditar. Jesus ele não quer que a gente pare de jeito nenhum, por nenhum motivo, né? Senhor, isto parece impossível que possa tratar como confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade dele, né? Quando vejo a instabilidade do confessor. E Jesus disse: no entanto, é assim a verdadeira virtude. Então, você lidando com essa instabilidade, a imperfeição do confessor faz parte do processo, né? A verdadeira virtude de que você vai suportá-lo, de que você vai ter paciência, né? De que você vai esclarecer o que precisar esclarecer com paciência e tal. O verdadeiro amor faz tudo desaparecer. Tudo destrói como a maestria que encanta. Em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Então, tudo que acontecer, que o confessor fizer, é olhar em Deus. Por que o confessor ficou com dúvida de alguma coisa? Por que o confessor, ele, né, tratou ela meio indiferente em algum momento? É Deus, tudo vem de Deus, né? Tudo tem um para quê, né? Depois disso veio o confessor para chamar-me à obediência e assim celebrar a Santa Missa. Ele celebra a Santa Missa na casa da Luísa, no quarto, na Luísa. Então eu ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-la. Não tenho palavras para me fazer entender, por isso deixo o silêncio. Então, eles falam, os padres que viram a Luísa nessa época falam que ela ficava 2 horas de ação de graças. Fazia 2 horas de ação de graças. Muito contemplativa, muito. Né? Ficava 2 horas ali em ação de graças, ou até mais tempo. E eles falaram, é muito lindo, né? A experiência de ver a Luísa quando recebe Jesus na Eucaristia. Porque é um exemplo incrível, incrível de santidade. Né? Então eles ficavam muito encantados, os padres, e eles fazem questão de lembrar isso, né? Na biografia da Luísa, eles falam muito disso. E ela ficava 2 horas ou mais em ação de graças, contemplando a presença eucarística de Jesus. E aí você pergunta assim, para mim, para você pergunta, mas a gente não tem tempo de ficar lá na igreja 2 horas contemplando Jesus. A gente tem que vir embora, aí a gente vem embora, já tem que fazer almoço, janta, né, já volta para a vida. Como que a gente faz, né, para poder viver essa santidade igual da Luísa? Então, é isso que a gente tem que entender, né? E nesse tempo aqui, a santidade humana ainda era muito importante para Luísa, e Jesus estava formando ela na santidade humana primeiro, no volume 2. Então, assim, a gente tem que ser a Eucaristia 24 horas por dia. A gente tem que estar em estado de graça. Quem vive na divina vontade está em estado de graça constante, cheia da graça, constantemente, o dia inteirinho. Você está sendo o próprio Cristo em você. Você é um tabernáculo vivo que ele não vai embora nunca. Ele não se retira de você por nada. A Eucaristia não se desfaz dentro da alma que vive na divina vontade. Enquanto você está recebendo a divina vontade em sua vida, fazendo a divina vontade, vivendo na divina vontade, viver na divina vontade, gente, viver na divina vontade é justamente isso. É você estar numa comunhão contínua com Deus, uma união inseparável de Deus. Você vive igual Nossa Senhora e Jesus. Jesus vivia com o Pai constantemente, hipostaticamente unido. Nós vamos viver como Jesus, tendo essa união com Jesus, com Deus, não hipostaticamente, mas tendo essa união da fusão por causa da vontade. Por causa da vontade. Deus, ele fez a vontade humana para colocar ali o depósito de todos os sonhos que a pessoa tem. E esses sonhos só podem ser realizados com a divina vontade, né? Se Deus concordar com isso. Então você pega e coloca a vontade divina, né, para reger a sua vida, unida à sua vontade humana. E aí a sua vontade humana unida com a de Deus fazem a vida.
acontece a vida. E essa vida divina que acontece pelo âmbito divino, porque Deus está conduzindo na sua divina vontade reinante, dentro da sua vontade humana, nesse departamento de desejos, de intenções, que a vontade é a intenção, é o desejo. Então você desejando Deus 24 horas por dia, desejando fazer a vontade dele, observando tudo que ele te manda, tudo que acontece ao seu redor, você percebe a vontade divina. Olha só o que Deus está fazendo ao meu redor nesse momento. Você fica contemplativa, constantemente contemplativa. O Filho da Divina Vontade vive na contemplação contínua e consegue fazer todas as coisas do seu dia a dia. Consegue fazer tudo. É muito incrível. É muito interessante, né? Então vamos ler direitinho. Vou pegar aqui no outro site aqui para vocês verem. E se tem alguma coisa diferente, né, na tradução. Vamos lá. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, pedia ao bom Jesus que viesse pessoalmente preparar-me. Então ela pediu para que Jesus viesse pessoalmente, dessa vez, prepará-la para a comunhão. Antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa no quarto dela. No quarto dela celebrava lá. Tá? Muito interessante isso, né? É a única santa que teve esse privilégio tão grande. De que outra forma posso recebê-lo estando tão má e indisposta? Enquanto eu fazia isso, meu doce Jesus teve o prazer de vir. Graças a Deus, né? No momento em que o vi, pareceu-me que ele não estava fazendo nada além de lançar-me os seus olhares mais puros e resplandecentes. Uau! Já pensou Jesus olhando para você? Olhando e procurando os defeitos em você, procurando tudo que tem que mudar em você. Nossa! Oh, meu Pai do céu, deve ser um olhar, uau, avassalador. Nossa, como eu gostaria de ver esse olhar sobre mim, meu Deus, como eu adoraria. Quem pode dizer o que aqueles olhares penetrantes fizeram sobre mim, que não deixaram nem mesmo a sombra de uma pequena falha escapar? Então, ele, passou, o olhar dele é igual do super-homem. Ele passa assim e consegue ver lá dentro do corpo, até as fibras mais pequenas da alma. Ele consegue ver a alma profundamente, não é o corpo, é a alma. Passa assim um olhar assim sobre toda a alma para ver se tem alguma sombra de pecado, né? Para ver se a alma está purificada, né? Santa. Uau. Aí você fica imaginando o olhar de Jesus assim, escaneando sua alma, um scanner, para ver se tem alguma coisa, alguma falha na sua alma. É impossível dizer, na verdade, eu teria gostado de deixar tudo isso em silêncio, né? Eu gostaria de não falar esse negócio da falha, né? Porque as operações internas da graça dificilmente são conhecidas por serem expostas como são com a boca. A verdade, gente, é muito difícil. A gente tenta aqui na Divina Vontade, nas nossas meditações, explicar o que acontece, né? Dentro de nós, os sentimentos que nós sentimos. Eu tento muito explicar. Tento mesmo. Eu sou uma pessoa bem assim, que eu não quero parar de tentar explicar o que eu sinto, né, com a graça. Eu não sou desse jeito que a Luísa é, sabe? De evitar falar. Eu sei que é difícil falar. É difícil falar o que acontece, a operação interna da graça em você. Mas eu tento, eu peço para Jesus, peço para o Espírito Santo me dar as palavras para que eu possa falar, né? Me ilumina para que eu possa, né, ajudar as pessoas a reconhecer a graça agindo nelas, né? Reconhecer sua presença. Eu preciso ajudar e apontar o Senhor para as vidas, né? Apontar o Senhor. Eu tenho facilidade de ver o Senhor em todas as circunstâncias. Então, se alguém vem falar comigo, principalmente se alguém vem falar no privado comigo, conversar comigo, eu consigo mostrar a operação da graça em volta de uma situação que a pessoa está vivendo. Consigo ver Deus em todas as situações, né? E assim, eu vejo as coisas de uma forma muito nova por causa de Jesus ter me ensinado, né? Então, por exemplo, quando eu vi o vídeo, eu vi a capa de um vídeo do Instituto Resed com o Frei Gilson, de um encontro que eles tinham marcado entre eles. Falaram que quase caíram do avião, não sei, que aconteceu alguma coisa, que o demônio fez de tudo para não acontecer esse encontro, né? E aí eu fiquei perguntando para Jesus se isso é verdade, né?
E, né, que situação que é essa que essas pessoas, elas sempre colocam culpa no demônio das coisas darem errado ou quase darem errado? Por que que colocam a culpa no demônio, Senhor? Sendo que é o Senhor que permite essas coisas, né? Eles não vê que é Deus que permitiu para purificar, para poder mostrar que Ele está no comando, não é demônio. Aí eu fico questionando Jesus com isso, sabe? Porque Jesus não é o demônio que fez eles isso. Ele só pode ter usado do demônio, porque o Senhor não faz um mal para ninguém. Mas foi uma vontade permissiva. Então, no fundo, quem realmente desejou que acontecesse esse quase acidente ou esses problemas foi o Senhor. O Senhor que permitiu as contrariedades. E eles não veem o Senhor nesse fato. Por que que Deus permitiu que o demônio nos atacasse? Por que que Deus permitiu que o demônio pudesse ter ação sobre nós? Tem que perguntar isso. Eu falo para Jesus, Senhor, eu tenho que responder isso para as pessoas. Por que que o Senhor quis que o Frei Gilson e o Instituto Reset passasse por esse momento de medo, por esse momento de, né, de dúvida? Não sei, esse momento de ataque, que eles se sentiram atacados. Por que que o Senhor, para quê? Né? Não é por que não, para que o Senhor fez isso? Para poder pôr responsabilidade neles. Jesus falou para mim colocar mais responsabilidade neles, para eles saberem que não, que eles por si só não são ninguém, que eu estou no comando da vida deles, que é eu que estou regendo, então eu preciso aparecer de alguma forma. Se eu não fizer alguma coisa, eles não me veem e acham que eles estão cheios de mim, cheios da graça, sem a minha ajuda, sem a minha ação. E aí quando eu permito alguma coisa que treme na base, eu puxo o tapete deles, eles ficam com mais responsabilidade, assumem uma responsabilidade maior no que eles vão fazer. E aí dá tudo certo. Aí vai dar tudo certo, vai dar tudo certo o encontro. Vai ser um momento de muita graça que Deus vai derramar. Porque Ele quer, Ele cobra, Ele dá um preço para as pessoas, né? Para que elas possam receber a graça. Então Ele permite um susto para elas poderem sentir a pequenez que elas são, né? Para elas se colocarem nas mãos de Jesus muito pequenas, muito dependentes de Deus. Deus está no comando, né? De que Deus que tem que protegê-las e tudo mais. Aí elas ficam, se aconteceu isso, é porque o demônio ele tá querendo parar a gente, tal, 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 tal. É outro jeito que eles olham, eles colocam muito poder no demônio, né? Colocam muito poder na mão do demônio, mas o demônio não tem poder nenhum. Na verdade, é Deus quem permite qualquer circunstância, né? Por exemplo, aquela vez que o padre Marcelo quase que morreu lá, e a mulher empurrou ele, né? E aconteceu aquilo. Aí eles falam que é o demônio que fez aquilo. Não foi o demônio que fez. Foi Deus quem permitiu aquilo. Foi Deus que usou daquela mulher inocente que estava doente. Foi Deus quem permitiu, não foi demônio, não. E aí as pessoas ficam confusas, né? Mas como assim que Deus permitiu ser jogado o padre Marcelo? Mas não aconteceu nada, vocês viram. Mas para poder ele ver o quanto que ele é pequeno, o quanto ele está nas mãos de Deus. Deus vai lá e manda protegê-lo. Ele cai e não machuca. Mas aí ele fica agradecido a Deus. Aí ele vê o quanto ele é pequeno, o quanto ele é falho, o quanto pode cair, o quanto alguém pode ter o poder de machucá-lo. E aí ele fala, nossa, eu tenho que depender muito de Deus. Nossa, eu não sou ninguém sozinho por mim mesmo, eu não consigo nada sozinho. Então Jesus permite essas coisas para a gente poder ver que a gente não é nada sozinho, nada sozinho. Nós somos em nós mesmos, né? A gente não pode contar com as nossas próprias forças. Então essas pessoas que estão muito assim, contam com suas próprias forças. Às vezes querem contar com suas próprias capacidades de estudo que fizeram, das orações que fizeram, tal, 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 sabe? Muito perigoso. Então ele vai fazer de tudo para que aquela obra, aquela pessoa seja o mais pura possível para poder ela conseguir as graças que Jesus quer que ela consegue. Então paga algum preço, né? Aquela pessoa que está sendo usada por Deus paga algum preço, né? Para poder os carismas e dons que Deus deu serem divinizados naquele ato. As intenções daquela pessoa sejam purificadas, né? Mude a forma dela ver, por causa do acidente, por causa do medo que passou, por causa do susto que levou, entendeu? Aí ela fala, nossa,
Perigoso. Perigoso eu me ensoberbecer, eu me envaidecer, eu me achar melhor do que Deus, achar que eu sou Deus, né? É muito perigoso. Ontem mesmo minha mãe estava aqui em casa e, e aí eu falei para ela, mãe, o Frei Gilson é ignorante. Ele tá tomando a atenção das pessoas para ele. Minha mãe ficou muito elogiando ele, sabe? Ela foi lá no encontro no dia lá da quaresma, lá, no tempo tá tendo a quaresma de São Miguel, que ele tá celebrando a missa. E fui lá, tava lotado, lotado, lotado. Uma aglomeração total. Muita gente. Isso já é perigoso, já achei estranho. Permitir tanta gente uma em cima da outra, numa pandemia que ainda não acabou, né? Então não entendi. Já foi um ponto negativo. Aí depois, aí ele tira foto com todo mundo. Todo mundo ele tira foto. Ela falou que ele ficou até meio-dia tirando foto. Gente, o que um padre tá fazendo isso? Não pode. Jesus não gosta que o padre faça isso. Falei para minha mãe, mãe, olha aqui o trecho. Eu vou ler para a senhora um trecho daqui do livro do céu, Jesus falando que não gosta que tirem a atenção dele. O que o padre tem que fazer? O padre só tem que colocar Jesus lá na frente e falar, aponta Jesus, fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos disser. Ficar apontando Jesus e ir embora. Não vou tirar foto com ninguém não, porque eu não sou ninguém. Quem é Jesus? Tirem foto com a Eucaristia, tirem foto com a imagem de Jesus Nossa Senhora aqui na igreja. Eu não, comigo não. Quem sou eu? Eu sou só um instrumento de Deus, né? Eu sou nada, sou um pecador, não posso. Ah, Aline, mas é falta de educação. Ele é famoso, todo mundo quer. Não, gente. Ele não era para se colocar nessa posição, não era. Tá errado, desculpa. Falei pra minha mãe, ele tá errado, ele tá tirando a atenção pra ele, a atenção que deveria ser de Deus, é de Jesus. Não gosta disso no livro do céu, ele fala muitas vezes sobre isso, mãe. Falei pra minha mãe ontem, li esse trecho. É muito feio isso, esse comportamento. Muito feio esse comportamento do padre. Não pode, ninguém pode fazer isso. Ninguém. Entendeu? Por isso, continuo dizendo. À primeira vista, pedi a Jesus que me purificasse. E então me pareceu que tudo o que obscurecia foi abalado da minha alma. Então, tudo que obscurecia a mente da Luísa foi abalado. No segundo olhar, pedi que ele me iluminasse. Porque como uma pedra preciosa se beneficia em ser pura, se não resplandece para atrair o olhar de quem a olha. Então, é uma pedra preciosa, mas não brilha, então não chama atenção, né? Eles vão olhar para essa pedra, mas com olhos indiferentes. Mas ainda eu, que não só deveria ser olhada, mas identificada, ela ia ser olhada pelos padres e identificada com o próprio Cristo. Então ela sabe a responsabilidade dela, né? E nós também sabemos a nossa responsabilidade. Ontem mesmo estava falando com meu filho, esses dias com meu filho, e que eu não posso negar a santidade que eu estou vivendo, não posso negar que os meus gostos mudaram, que eu não tenho mais gostos humanos, mas gostos divinos. E eu sei, gente, eu sei identificar aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não é agradável a Deus. Eu tenho esse dom. E eu falei pro meu filho, e ele falou assim, a senhora não tem esse poder de poder dizer o que Jesus gosta, o que Jesus não gosta. Eu falei, eu tenho poder, sim. Eu não posso negar para você isso. Tem coisas que Jesus não tolera. Ah, mas Jesus é o homem mais tolerante do mundo. De jeito nenhum. Ontem mesmo eu li o trecho da Valtorta, claramente, onde Jesus mostra que se não tiver verdadeiro arrependimento, se não tiver o verdadeiro arrependimento, já era. Falou que os sacrifícios são nulos. Nulos, o que quer dizer isso? A pessoa vai buscar o sacerdote na confissão e não conta o seu pecado direitinho, só fala assim, ah, padre, eu pequei por ignorância, fazendo uma coisa que não era da vontade de Deus. E aí não fala o que é pro padre, não fala o que é, tem que falar. Aí o cara não tinha coragem de falar que matou o próprio irmão. Ele não tinha coragem de falar pro sacerdote que ele tinha empurrado o irmão sem querer de um despenhadeiro. Foi sem querer, ele deu um tapa no irmão, com intenção só de ferir o irmão.
mas o irmão cambaleou e caiu no despenhadeiro e morreu. E ele não confessava o pecado. Enquanto ele não confessava o pecado, já era. É nulo. É nulo. Toda confissão assim é nula. Quando você não tem coragem de falar a verdade pro padre, doa o quanto doer falar. É nulo, não presta para nada a confissão desse jeito. Ai, padre, eu pequei assim por ignorância, vários pecados. E não sei o que, não sei o que. E não fala que matou, não fala que roubou, não fala que pegou uma coisa de alguém, não fala que bateu na mulher, que bateu no filho de um jeito, que fez alguma coisa, que pegou. Não fala a verdade. Não fala a verdade, não explica o pecado pro padre. Como foi. Não explica a verdade como aconteceu dos fatos. Não é perigoso? Ou não tem absolvição. Absolvição não tem valor nenhum. Se a pessoa não está realmente arrependida, não entendeu realmente a raça, né? Não entendeu a grandeza, o perigo do pecado, né? O tamanho do pecado que ela cometeu, que é muito gravíssimo. Ela não entendeu o quanto é grave esse pecado que ela cometeu de matar o próprio irmão, de fazer coisas horríveis. Ela não assumiu que ela fez algo horrível. Ela se perdoou a si mesma ou fingiu que se perdoou. Fingiu que se perdoou, tá tentando conviver com a culpa. Não pode conviver com a culpa. A culpa tem que ser totalmente, né, jogada no lixo. Aí Jesus falou com esse cara na Valtorta e ele não matou só um irmão, matou 6 irmãos. Matou 6 irmãos dele. Um só foi morto pela própria mão dele, morreu mesmo. Mas os outros 6 irmãos que morreram foi por causa do desejo de ódio, de vingança que ele tinha no coração. Porque ele tava, né? O pai dele casou com uma mulher e morreu. Ficou viúvo. Teve 5 filhos. Teve seis filhos. E ele foi o 7º filho, filho da mulher que foi desposada depois da viuvez. Depois da viuvez. Ele ficou viúvo. O pai ficou viúvo e casou com outra mulher e teve um filho. E depois que o pai morreu, os filhos da primeira esposa expulsaram ele e a mulher. Expulsaram os dois. E ela morreu de fome. A mulher morreu de fome. E o filho ficou com muito ódio. Sobreviveu e ficou com muito ódio dos irmãos. E começou a desejar vingança dos irmãos. Muito ódio dos irmãos, porque os irmãos estavam ricos. E aí os irmãos foram morrendo um por um. Foi morrendo um por um. Foi morrendo um por um. E aí depois ele foi encontrar Jesus e contou que tinha matado esse último irmão, né, que tinha caído de espinhadeira. Aí Jesus falou: não, você não matou só esse irmão aí que você empurrou. Você matou os 6, todos eles. Pelo ódio que você sentia e o desejo de vingança que você viveu. Só nesse desejo de vingança. E aí ele falou assim: mas eu estava sempre ofertando no templo expiação do meu pecado, expiando meu pecado, sobre, falando que era ignorante. Que ignorante o quê? Ele sabia muito bem que ele estava sentindo ódio. Sabia muito bem o que ele estava sentindo dos irmãos. Como que ele estava falando que era por ignorância o pecado? Tá vendo que aí Jesus falou, essas justificativas que as pessoas fazem é perigosas demais. Elas ficam tentando justificar na mente delas com mentiras, com inverdades, tentando amenizar a culpa na mente delas e conviver assim com a culpa, sem nunca falar, sem nunca admitir de verdade que pecou, que fez algo errado. Ela não aceita que ela fez algo errado porque ela foi injustiçada. E aí, como ela foi injustiçada pelos irmãos, ela acha que ela está no direito de julgar os irmãos. E aí não percebeu que o ódio que ela estava sentindo era terrível, estava matando ela mesma. E matando os seus próprios irmãos e matando todos ao redor dele. Até a própria mãe morreu por causa desse ódio, né? Então é muito perigoso a pessoa nunca assumir sua culpa, não assumir verdadeiramente seu pecado e ficar indo confessar com o padre, colocando justificativas, né, de que ela foi injustiçada, que o que aconteceu não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver comigo, não. Meu irmão morreu lá, não sei nem para que morreu, mas só que ela não lembra que ela mandou toda aquela energia negativa, né, todo aquele pensamento horrível de pecado, de ódio, de vingança para a família, né, para sua família. E aí
É muito perigoso. Muito perigoso essa situação, né? Aí Jesus falou para ele: agora eu te perdoo. Porque agora você está assumindo, realmente estou vendo que você está bem arrependido mesmo. Aí Jesus aceitou ele como para expiar o pecado, né? Fez ele, deu uma penitência grande para ele, né? Para ele servir a Deus. Agora, a partir do resto da vida, servir a Deus. Aí Jesus, além de absolver o pecado dele, ainda deu uma penitência daquelas para ele. Então, muito importante, né? Então, à primeira vista, pedi a Jesus que me purificasse, então me pareceu que tudo o que obscurecia minha mente foi abalado na minha alma. No segundo olhar, pedi que me iluminasse, porque como uma pedra preciosa se beneficia em ser pura se não resplandece para atrair o olhar de quem a olha, eles vão olhar para ela sim, mas com olhos indiferentes. Mas ainda eu, que não só deveria ser olhada, mas também identificada com o meu doce Jesus. Então, os padres iam olhar para ela e deveria identificá-la com o próprio Jesus. É para honrar Jesus isso, né? Não é para ela se achar poderosa, não. É para honrar o próprio Deus que está trabalhando na alma dela, né? Tinha necessidade daquela luz, que não só tornava minha alma resplandecente, mas também me fazia compreender a grande ação que estava prestes a realizar. Bastava ser purificado, mas também iluminado. Então Jesus, naquele olhar, parecia me penetrar como a luz do sol penetra no vidro. Depois disso, olha, a luz do sol penetra no vidro. Lindo, né? Depois disso, vendo que Jesus ficava olhando para mim, eu disse a ele: Jesus meu, sempre benigno, com essa mulher miserável, se inclinou para mim, pegou minha mão nos braços e parecia que com as suas próprias mãos estava retocando a minha alma, retocando tudo. Quem pode dizer o que aqueles toques daquelas mãos criativas trabalhavam em mim? Então imagina Jesus tocando em você e refazendo você, retocando a obra da sua alma, né? Colocando as paixões, né, em ordem. Olha lá, como minhas paixões antes daqueles toques foram postas em prática. Mas é em ordem, na verdade. Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos cardíacos e meus outros sentidos. Então aqui está diferente a tradução, né? Como minhas paixões antes daqueles toques foram postas em prática. Antes daqueles toques existiam ainda, né? Agora estão em ordem. Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos cardíacos e meus outros sentidos foram santificados por aqueles toques divinos. Foram transformados em algo totalmente diferente unido entre eles. Então, é o que eu falo para o pessoal, que os meus defeitos, eles foram transformados por Jesus. As minhas inclinações, os meus desejos naturais, hoje os meus gostos, é só por Deus. Meus gostos estão divinizados. Você não deixa de ter gostos, mas os seus gostos já não são mais seus, são os gostos divinos, né? Os seus afetos não são mais afetos humanos, mas afetos divinizados. Você se preocupa com as almas das pessoas, você não se preocupa mais com a pessoa em si, mas com a alma da pessoa. Você não fala mais com ninguém sem estar levando uma mensagem para a alma dela. Eu não consigo, gente. Eu não consigo conversar com uma pessoa hoje sem estar conversando com a alma. Mas tem gente que não entende. Ontem mesmo eu falei pro pessoal que até meus filhos às vezes olham para mim como se eu fosse um ET, né? Como se eu fosse de outro planeta. Porque você vive uma vida totalmente sobrenatural. E aí parece que você está fora de órbita, né? Está fora da órbita da Terra. Realmente, aquilo que eu falei, que a gente está em outra frequência, né? As pessoas não estão na mesma frequência que a gente. Então, meu filho, às vezes, olha para mim como se eu fosse um ET, como se eu não soubesse o que eu estava falando, né? E aí eu tenho que, né, ter paciência com isso. Não posso me achar, né, doida. Não posso me achar uma neurótica que pensa só, né, em profecias, que pensa só em coisas de Deus. Que o mundo hoje faz as pessoas ver você como doida. Como se você tivesse doido. E eles estão certos, mas é o contrário. É você que está certo e eles estão totalmente alienados no mundo. Mas eles falam para você que está errado. Porque você está buscando Jesus, porque você está rezando todo dia, porque você só pensa em profecias do fim do mundo, pensando no juízo final, se preparando para poder receber Jesus, né, para poder receber Jesus a qualquer momento, a vinda de Jesus Cristo, que você só está pensando na santidade e você não pensa mais em nada,
em crescer profissionalmente, em estudar coisas da terra, de tal, que parece que você, né, se saiu da terra, não se preocupa mais com suas coisas materiais, que são importantes. Eles ficam achando que você está errada. E você não está errada. Daí eu estava falando com o pessoal, já pensou se Nossa Senhora, ela ficasse ouvindo o que os outros falam? Jesus fala no livro do céu que não teria vindo a redenção, não teria acontecido a redenção se Nossa Senhora não acreditasse. Não acreditasse em profecias, porque ela ficava só baseada em profecias. Nossa Senhora só ficava, a vida dela antes de Jesus vir, era só falar que Jesus ia vir. Ela ficava falando o Messias. Vamos rezar para pedir o Messias, os profetas falaram que o Messias vai vir. Vamos rezar. Ela vivia em outro mundo, em outra órbita, dependendo de profecias. Dependendo e rezando e cobrando as profecias, que vem o reino da divina vontade. Agora a gente fica assim, que vem o reino da divina vontade. Nossa Senhora ficava, que venha Jesus, que venha Jesus. Ela ficava em outra órbita. Se ela falasse com alguém, né, na Volta Hortas mesmo, a gente viu as conversas que ela teve com as suas mestras. Ela só falava do Messias. Ela só falava do Messias que ia vir, só isso que importava para ela. Com a mãe dela, ela só falava disso. A mãe dela, com 3 aninhos, ela falava isso, com 2 aninhos. E depois, lá no templo, ela só vivia disso, pensando em Jesus. Então, qualquer pessoa que conversasse com Nossa Senhora, ela ia falar só sobre profecia da vinda de Jesus. Se alguém vem falar comigo, eu só falo só da profecia da Era da Paz, do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Se alguém vem falar comigo, eu só sei falar disso. Que o reino vai vir, que o reino vai chegar, que tem uma nova santidade, o cumprimento do Pai Nosso. Então as pessoas falam assim, meu Deus, não dá para conversar com essa mulher, porque ela é louca. Ela tá fora da terra, ela não vive mais aqui. Ela não se preocupa mais com as coisas normais, materiais normais. Não tem como conversar com ela. As pessoas da terra não vai conseguir entender você, vai ficar em outra frequência. Por isso que nós temos a nossa comunidade, pra gente conversar sobre isso só entre nós, porque não dá para falar certas coisas com as pessoas da terra, não dá. Não dá, nem com os próprios filhos. Então eu falei com meu filho assim, eu me sinto uma pessoa que eu estou santa nesse momento, que eu estou vivendo a santidade. Mas aí ele falou assim, a senhora não é infalível. Eu falei assim, eu sei que eu não sou infalível. Eu sei que eu não sou, mas Jesus é. E aí? E quem está vivendo em mim? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então o que Jesus fala através da minha boca é infalível. Uau! E aí ele ficou, mãe, é muito perigoso o que você está falando. Eu falei, mas é verdade. Você quer que eu fale mentira? Aí ele virou as costas e foi embora. Mas para pensar, gente. Eu não posso negar que Jesus é infalível. Ele não vai falhar nunca. E aí ele fala assim, então tudo que a senhora fala eu tenho que dar crédito. É isso? Eu falei, tudo que eu falo tem que dar crédito. Se eu falo que uma coisa é do mal, é do mal. Não pode. Porque o Espírito Santo está em mim, Jesus está em mim, é Ele quem está falando para você que isso não pode fazer, que isso não pode ver, que isso não pode mexer, que você tem que acreditar. Ai, mãe, isso aqui mas você é livre, eu falo para ele. Você é livre, se você não quiser acreditar e quiser enfrentar e pagar o preço, vai, pode ir. Eu falei pro meu marido ontem, eu falei pro meu marido, a gente vai dar o conselho pros nossos filhos. Vamos dar o conselho, vamos dar o exemplo. Jesus quer que a gente dê o conselho e que a gente dê o exemplo. Agora, tem que deixar eles errarem. Eles só vão acreditar de verdade que nós temos o conselho certo depois que eles tiverem as cruzes de desapontamento. Quando eles forem enfrentar a situação e eles verem, nossa, realmente minha mãe me avisou que eu não deveria mexer com isso. Olha só, olha o resultado que eu colhi. Que horror. Que situação que eu estou, né? Então eu vou voltar atrás. Vou pedir perdão para Deus. Vou mudar a rota, vou converter o meu caminho. Não vou andar nessa direção mais que eu estava indo. Minha mãe tá certa. Eu falei pro meu filho, pro meu marido ontem, falei assim, a gente tem que deixar e permitir nossos filhos errarem. Não adianta querer proteger, porque não vai dar pra proteger sempre, não. Né? É complexo, né? Então aí ela pediu para Jesus purificá-la, né? Identificada com o doce de Jesus, tinha necessidade daquela luz que não só tornava minha alma resplandecente,
mas também me fazia compreender a grande ação que estava prestes a realizar, que é receber Jesus na Eucaristia. Bastava ser purificada, mas também iluminada. Então Jesus, naquele olhar, parecia me penetrar com a luz do sol, como penetra o vidro. Uau, né? Um scanner da alma. Depois disso, vendo que Jesus ficava olhando para mim, eu disse a ele, né? Aí ela viu as paixões dela, que foram colocadas em ordem, os desejos, inclinações, afetos, batimentos cardíacos e outros sentidos santificados com aquele toques divinos. Foram transformados em algo totalmente diferente e unido entre eles, não mais discordantes como antes. Então as coisas ficam muito harmoniosas dentro de você, os seus sentimentos, os seus sentidos, tudo fica em função de ser para Deus, né? De viver para Deus. Isso é real, isso eu falo para vocês que é real, real. Você realmente não pensa mais em nada fora da vontade de Deus. Você não quer mais nada fora da vontade de Deus. Isso é real. Eles formavam uma doce harmonia aos ouvidos do meu amado Jesus. Então, aí tudo isso, esses batimentos cardíacos, os afetos, as inclinações, as paixões, tudo vão ser um local harmonioso. E vai ser aos ouvidos de Jesus uma música, uma doce harmonia aos ouvidos do amado Jesus, que vai poder ficar dentro de você tranquilo, porque você está totalmente, né, harmonizada, purificada, iluminada. E aí ele pode morar dentro de você sem nenhum problema, porque não tem nada dentro de você que se opõe a ele, que atrapalha ele desenvolver o trabalho dele dentro de você, né? Que delícia! Pareceu-me que havia tantos raios de luz que doeram o seu adorável coração. Oh, como Jesus se recriou e que momentos felizes foram para mim. Ah, experimentei a paz dos santos. Para mim foi um paraíso de contentamento e delícias. Então ela experimentou a paz dos santos. Eu já vivo assim também. Eu experimento todo dia a paz dos santos. Parece que eu já estou vivendo no céu. Eu, sinceramente, eu não posso pensar diferente disso. Vocês podem ficar o sentimento que vocês quiserem acreditar, se quiser acreditar. Mas eu falo para vocês, eu vivo constantemente como se estivesse no céu. Eu não sinto diferença, sinceramente. Aline, mas você nunca foi pro céu, e aí, como você pode dizer isso? Ai, não sei. Eu só sei que a minha sensação é de que eu posso ir pro céu hoje mesmo. Jesus vir me buscar e eu tô pronta. Eu me sinto totalmente pura, purificada. Os meus pensamentos só em Deus. Só penso em Deus o dia inteiro. Eu só penso em fazer a vontade dele, em agradá-lo, em amá-lo. Eu fico agradecendo o dia inteiro. Agradecendo o dia inteiro, só vendo o amor de Deus para mim. Só fico vivendo esse amor o tempo todo. Aline, mas só que você tem um monte de almas que tá precisando. Você tá dando atenção para elas o tempo todo. Você tá fazendo expiação dos pecados das almas. Você tá... Não, eu não preciso. Eu só tenho que viver na divina vontade, só. É Jesus quem cuida das almas, não sou eu. É Ele que tem esse poder, né? Enquanto isso, eu só vivo na divina vontade. Eu preciso viver só na divina vontade, amando a Jesus, entendeu? E fazendo os meus ofícios que eu já tenho, e alguns deles já é em função das almas. Continuar o meu ofício, mais nada. Eu não posso querer fazer mais do que eu já faço na divina vontade. Não preciso dar mais nada para Deus. Ele mesmo fala, o sacrifício maior que existe é dar a sua vontade para Ele. Então eu só faço o que Ele quer. Então eu fico em paz mesmo, não tem por que ficar preocupada com ninguém, com nada. Eu aproveito as oportunidades para falar com os meus filhos, para evangelizá-los na hora que é preciso. E não fico nem um pouco nervosa depois que eu falo com eles coisas difíceis. Mesmo que eles não entendam alguma coisa, virem as costas, eu não fico nervosa nem um pouco, porque Jesus fala assim, amém, você já fez a sua parte, deixa que eu faça o resto. Parabéns, você aproveitou a oportunidade que eu te dei. Parabéns, e eu não perco nenhuma oportunidade de falar na hora que Deus coloca para mim a inspiração, né, com alguém. Custe o que custar, dor, quanto doer naquela pessoa que eu vou falar. E eu falo mesmo, sou sincera. Falei umas coisas pro meu filho ontem que doeu no coração dele. Doeu, mas eu falei, detonei com ele ontem. Falei para ele que ele tá indo pra um buraco por causa desses jogos que ele tá jogando. Ele tá perdendo o tempo da vida dele, que ele poderia conseguir muitas coisas, mas ele tá jogando muito fora o tempo dele. Só quer estudar e se divertir. Ele tem direito. Eu não posso me opor a isso.
Ele é criança, ele ainda é menor de idade. Eu ainda tenho obrigação de sustentá-lo, de responder por ele. Mas eu falei para ele, mas que você está perdendo o seu tempo, você está perdendo mesmo, muito tempo, muita energia, num jogo que não está agregando nada. Mas ele não, ele acha que não, fazer o quê, né? Tem os amiguinhos dele, os amigos dele é importante para ele. Ele acha que essa convivência com os amigos é uma coisa boa. Então, fazer o quê? Quem sou eu para poder me opor a isso? Eu não vou opor. Entendeu? Jesus, ele deixa a pessoa livre para fazer suas escolhas e eu não posso ser diferente, entendeu? Eu não posso pegar meu filho e falar, não, você só vai estudar o livro do céu a partir de hoje, que eu mando aqui. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Meu filho tem a vida dele, tem as escolhas dele. E eu, se eu fizer isso, eu tô tirando de Deus, o lugar de Deus na vida do meu filho. É Deus quem tem que dirigir a vida do meu filho, não eu. Eu posso dar coordenadas, mostrar o caminho melhor possível, apontar o caminho de Jesus para ele, fazer tudo o que ele vos disser, mostrar que esse é o caminho certo, mas é ele quem tem que decidir pela fé dele, pela escolha dele. Jesus não quer que a gente não pode interferir nas escolhas de uma alma, porque ali o livre-arbítrio foi dado para essa pessoa e é um dom divino que você não pode querer, né, entrar em contraposição. Você é mãe, pai, você tem que orientar, né, mostrar o caminho certo, apresentar o único caminho que é o bem sempre. E falar para ele, esse é o único caminho, que é o bem sempre. O caminho certo é só esse, o Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, verdade e vida. Você só tem que falar disso. Fala sempre, sempre, sem parar, nunca para. Mas obrigar? Não. Meu filho vai para a missa com os próprios pés dele. Não precisa nem pedir para ele ir na missa. Ele sabe que ele tem que ir. E por enquanto ele está indo, meus 2 filhos. Mas, quando de repente, se um dia parar de ir, a gente vai rezar, vai interceder, vai fazer jejum, vai fazer tudo que tem que fazer. Pedir as cruzes de desapontamento, né, e tal, mas obrigar, não pode. É um direito que Deus deu para eles, a gente não pode tirar o direito da liberdade. Deixar que Deus cuide. É filho de Deus antes de ser seu filho. Ele é filho de Deus antes de ser seu. Entendeu? Depois parecia que Jesus revestiu minha alma com as vestes da fé, da esperança e da caridade. São os 3, né, grandes virtudes teologais que são muita base, né, da nossa santidade, que vem no batismo. Essas 3 virtudes já vêm no momento do batismo sobre nós. E no próprio ato de me vestir, Jesus me sugeriu a forma como eu deveria me exercitar nessas 3 virtudes. Vendo que ela não fala aqui, né? Agora, enquanto eu fazia isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. É muito importante esse raio de luz que faz a gente entender o nada que nós somos, né? E é justamente o que aconteceu lá com o Reset e o Frei Gilson. E com o Padre Marcelo, quando ele foi empurrado. É para poder reconhecer o nada que eles são. Vocês não são nada, é eu que sou tudo. Então não é demônio. Não é demônio que faz essas coisas. É o próprio Deus que permite para mostrar para a pessoa, eu que sou tudo, vocês são nada. Importante. E às vezes Jesus precisa fazer através de meios assim, desse tipo, assustadores. Né? Mas não mata ninguém, não permite morte, né? Mas dá um susto daqueles, né? Pareceu-me que era como um grão de areia no meio de um vasto mar, que é Deus. E este grãozinho ia se perder naquele vasto mar, mas estava perdido em Deus. Então ele me transportou para fora de mim, tomando-me nos braços e sugerindo vários atos de arrependimento, olha lá, atos de arrependimento dos meus pecados. Então, quais são esses vários atos de arrependimento dos pecados? Né? Pena que ela não fala aqui, né? Mas seria bom a gente conhecer esses atos de arrependimento dos pecados. Só me lembro que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões eu tive para contigo. E o que eu mais tive, assim, de atos de arrependimento dos meus pecados foi chorar. Chorar muito, de dor dos pecados. Chorei muito quando eu tive consciência, né? E tentar bater na minha cabeça, batia na minha cabeça, falando para Jesus, arranca. Batia no meu coração, apertava, tentando tirar. Tira do meu coração, tira da minha cabeça tudo que não é teu. Ficava fazendo atos de arrependimento, fazendo assim, tira, passando as mãos assim na cara, assim, tira tudo que não é teu da minha cabeça, do meu coração.
Esses atos que eu fazia. Só me lembro que fui um abismo de iniquidade. Quantas negras ingratidões eu tive contigo. Então, quando ele apresenta pra gente os nossos pecados, não é fácil não, gente. Né? Enquanto fazia isso, olhei para Jesus e ele tinha a coroa de espinhos na cabeça. Eu estendi a mão e tirei dele a coroa de espinhos, dizendo: Dei-me os espinhos, eu mereço. Isso é um ato de arrependimento. Dai-me os espinhos, ó Jesus. Eu sou uma pecadora. Os espinhos são próprios para mim, são feitos para mim, convenientes para mim, não para você que é justo e santo. Você não deveria ter usado a coroa de espinhos. Eu que deveria estar lá, mas era eu que estava lá. Era a gente que estava em Jesus, que ele colocou a gente lá. A gente não sentiu a dor, ele sentiu no nosso lugar, mas a gente estava lá no corpo dele, sofrendo. A gente tem que acreditar que a gente estava lá. Isso que é importante. Jesus, ele fala assim: vocês têm que acreditar que vocês estavam lá comigo. Vocês estavam lá comigo, né? Então o próprio Jesus pregou na minha cabeça. Depois, não sei como, de longe, vi o confessor. Imediatamente pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para que eu pudesse recebê-lo em comunhão. Então ela foi pedir para Jesus preparar o confessor para que o confessor fizesse bem, celebrasse bem aquela missa com toda a santidade, né, e tudo mais. Então parecia que Jesus estava com ele. Depois de um tempo ele voltou e me disse. Então Jesus foi lá iluminar a mente do sacerdote, purificar o sacerdote para aquela santa missa. Que lindo. Quero que a maneira de lidar entre eu e você e o confessor, né, seja a mesma. Seja a mesma maneira de lidar entre eu e você e o confessor. Então, que o jeito que ela lida com Jesus é o jeito que o confessor vai lidar com ela e ela vai lidar com o confessor. E também quero que ele olhe para você e te trate como se fosse outro eu. Então, ele quer que ela seja tratada muito bem pelo confessor e ela vai ser tratada, como eu já disse. Porque sendo sua vítima como fui, tendo uma vítima, você sendo vítima do padre, né? O padre tem essa, como ela fosse vítima dele, né? Da obediência, né? Interessante. Como eu fui, eu não quero nenhuma diferença entre nós. Alguns, e isso para fazer tudo ser purificado, e que em tudo só brilhe o meu amor. Então, que em tudo só brilhe o meu amor. Uau, né? Eu disse a ele: Senhor, isso parece impossível, que eu possa lidar com o confessor como faço com você, especialmente ao ver nele a instabilidade, né? Do humor, a instabilidade, né, dos pensamentos. Às vezes ele acredita, às vezes não acredita, fica com um pouco de dúvida. Nossa, tal, e aparece umas caretas estranhas no confessor, que ela fica achando: será que ele acreditou em mim? Será que ele está acreditando, né? Então ela vê essa instabilidade. Jesus disse: mas é assim, a verdadeira virtude, o verdadeiro amor vai desaparecer. Tudo isso, deixa, né, ele fazer a careta que quiser, você fica em paz. Tudo destrói e com uma maestria que encanta. Em toda a sua obra nada faz brilhar, senão Deus, e Deus tudo olha. Então, diante dessa circunstância com o confessor, ela tem que, né, ela tem que ter a verdadeira virtude da esperança, da fé e do amor. Confiar, né? Confiar, se abandonar totalmente e não ficar duvidando se o confessor vai conseguir ou não, né? Ela não tem que ficar se preocupando com isso. É Jesus quem vai resolver tudo isso, né? Ela só tem que fazer a parte dela e o confessor, né, Jesus vai fazer a parte dele no confessor, né? Depois o confessor veio chamar minha obediência e assim celebrar a Santa Missa, e por isso acabou esse momento. Depois ouvi a missa sagrada, recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que existiu entre Jesus e eu? Né? Momento da ação de graças, os dois, né, juntinhos, coladinhos, né? É impossível expressá-lo, não tenho palavras para me fazer entender, então deixo em silêncio. Então, essa intimidade que existe entre Jesus e ela é Jesus falando que ama ela, né? Que ela é importante, que ela é uma delícia do coração dele, tal, 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 tal. É esse tipo de comportamento que ela não vai ficar falando toda hora pra gente, né? Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fiat, 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 fiat.